econômica. A liberdade econômica, ela surgiu a partir de uma medida provisória, a medida provisória 881, que tratou justamente da possibilidade de criar um mecanismo, um cenário nacional com maior e simplificação na atividade produtiva. Via de regra, essa condução que é seguida pelo governo federal, no sentido de criação de uma nova, que na realidade não é nova. Se nós pensarmos de uma maneira já dogmática, e já expõe, verificar para a Constituição Federal, no artigo 170, ela já dispõe de alguns elementos fundamentais da Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.874/19, que diz respeito à livre iniciativa. O problema é que, infelizmente, no Brasil, nas últimas 5, 6 décadas, houve uma demonização acerca do sentido da livre iniciativa. E equivocada, porque em que pede a valorização do trabalho humano ter sido tão considerada por todas as instituições, por todos os governos, pelas políticas públicas, o que deve ser concebido de uma maneira, inclusive, muito diferente, nós temos que considerar que a livre iniciativa, do ponto de vista da hermenêutica, tem o mesmo valor do trabalho humano, considerando o artigo 170 da Constituição Federal, que trata a ordem econômica. Dizer, senhores, houve, portanto, uma forma equivocada de interpretação da livre iniciativa, como se ela se contrapusesse às questões da valorização do trabalho humano, que são fundamentais da vida humana em si. Quando eu falo da livre iniciativa, por óbvio que eu tenho que falar de determinados conceitos que trazem o chamar de ideológico. Em que senso? Eu tenho a soberania nacional, por uma questão organizativa, a propriedade privada, que sim, uma questão ideológica capitalista, no mesmo ponto e com a mesma importância, a função social da propriedade, a livre concorrência, que muitas vezes se confunde com a própria livre iniciativa, a gente vai falar sobre isso, a defesa do consumidor, que revolucionou revolucionou o conceito de cidadania do Brasil, a proteção do meio ambiente, diga-se de passagem, esquecido nos últimos anos, que deveria ser tratado com maior cuidado, a busca pelo emprego e o tratamento favorecido das pequenas e médias empresas em especial. O que eu quero falar? Artigo 170 da Constituição Federal. Nós temos um caráter viés capitalista no desenvolvimento da ordem econômica. Isso é ruim? Não, não é ruim. Na realidade, o mundo conhece 3 modos de produção. Na antiguidade era o modo de produção caracterizado, o feudalismo até a final da Idade Média, e finalmente, a partir da possibilidade da livre iniciativa como elemento, como mote, como fundamento das próprias relações sociais, você sem o de produção vigente na humanidade. Por óbvio, isso não quer dizer que nós não reconhecemos que o capitalismo cria naturalmente desajustes e desigualdades. Por isso que eu tenho que ter um Estado regulador, um Estado forte, que regule determinadas atividades para que o capitalismo, por si só, desconsidere determinados equilíbrios sociais. E para isso a gente tem uma fórmula básica que a própria Constituição Federal faz com que nós consigamos incorporar em outros institutos, em outros elementos dogmáticos, qual seja a função social. E para isso a empresa que nasce especificamente de um desejo egoístico de ganhar dinheiro, é esse o objetivo da empresa. Ninguém se coloca à frente da constituição de uma atividade empresarial que não seja para ganhar dinheiro nisso, mas é um desejo egoístico. Mas uma empresa que tem todo um mecanismo, tem toda uma mão de obra, tem os seus funcionários, paga em dia os seus funcionários, orbita dentro de uma atividade ilícita, ética, que tem seus fornecedores, que também terão, por sua vez, os seus empregados, que, por sua vez, também terão os seus fornecedores, e todos pagando em dia, licitamente, todos os seus tributos, todas essas atividades desenvolvendo e orbitando em conjunto, nós
consigamos preencher as lacunas de educação, saúde, saneamento, tudo aquilo que leva ao equilíbrio social. Quer dizer, se de um lado, Gilberto, a polarização antiquada, completamente fora de esquadro de uma ideologia de direita e esquerda, na realidade nós devemos ter uma convergência no intuito de desenvolver a atividade produtiva. E a própria atividade produtiva em si só vai preencher uma importante lacuna que é o desajuste social. E não dá para nós, brasileiros, querermos esconder a nossa realidade. Vivemos um país pobre, um país igual e que precisa ficar mais ajustado economicamente. A saída não é ruptura de nenhuma, em nenhum sentido, em nenhuma polarização. É o investimento na empresa. Mas para a empresa funcionar, ela tem que estar livre das amarras, ela tem que estar livre da burocracia, ela tem que estar desimpedida para poder exercer a sua atividade produtiva. Atividade produtiva que nasce de um desejo único e exclusivo, que é ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro com determinados limites. Então, a defesa do consumidor, que é o código de eu dizer para os meus alunos de graduação que se eu tenho um muito grande pelo direito comercial, pelo direito societário, especial pelo conflito da atividade societária, e eu tenho, por outro lado, uma admiração muito profunda pela defesa do consumidor, porque a defesa do consumidor não é nada egoística, a defesa do consumidor é altruística, a defesa do consumidor tende ao bem comum. E é muito importante nós conseguirmos criar um dispositivo legal muito importante, mas que às vezes cai num extremo que é a falta de harmonização em relação à atividade produtiva. A defesa do consumidor, ela traz uma harmonização. Eu não posso acabar com a atividade produtiva em prol da defesa do consumidor. Então, para isso, eu preciso da harmonização. Aliás, esse é o espírito do artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é obrigar no Brasil. Claro, também muito importante a defesa do meio ambiente mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental. Nós precisamos sempre lembrar desse expediente, está na Constituição Federal, não é invencible, e que, portanto, merece aqui um destaque todo especial nas últimas políticas públicas implementadas pelo governo, que é importante a gente ressaltar. A liberdade de livre iniciativa, ou seja, que estabelece garantias de livre mercado, não pode afrontar esses princípios fundamentais da Constituição Federal também. Vejam só, em termos de daquilo que a livre atividade, isso já era previsto na Constituição Federal, mas foi ressaltado na norma 13.874/2019, que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, chama de norma de reforço. Qual é o problema do Brasil? Existem normas que pegam e normas que não pegam, o que é muito ruim. O Estado de Direito tem que ter normas, todas devem ser utilizadas adequadamente. Bom, obrigado. Um detalhe interessante, o que foi alterado com a Lei 13.874? Em especial, Código Civil, a Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades Anônimas, uma série de outras disposições legais com impacto na atividade empresarial. Quer dizer, é uma lei de reforço que efetivamente mudou determinadas nuances que tornam toda a atividade negocial também modificada dogmaticamente. Um detalhe. Senhor, alguém tem noção de qual o número, a quantidade de legislações que nós temos hoje em vigor no Brasil? Pois é, tem um texto, Gilberto, de um dos professores que eu reputo de maior qualidade dentro da nossa instituição, a PUC, que é o Marcelo Guedes Nunes. O Marcelo Guedes Nunes é o introdutor de uma disciplina jurídica que busca, através da estatística, comprovar aquilo que se faz e se pratica no direito. Marcelo tem uma formação inicial em sociologia, onde ele teve uma formação também, por sua vez, muito robusta em estatística, e quando ele se dedica à atividade jurídica, ele percebe que muito da atividade jurídica não é pautada por determinados pontos estatísticos. Qualquer ciência no mundo se vale de dados estatísticos. O direito, historicamente, não tem essa característica.
no Brasil, pelo menos. Nós temos alguma coisa de law economics, temos algumas coisas fora do Brasil, principalmente no common law, que trata a questão estatística como elemento fundamental. O Roberto Moro dizia isso, trabalhou fora do Brasil, sabe muito bem, o advogado americano, ele fala por estatística, ele fala por previsibilidade, ele fala com segurança. Nós aqui não podemos, na área jurídica, atuar com segurança porque não temos essa toada da previsibilidade. O Marcelo foi ao encontro dessa situação e desenvolveu uma disciplina, hoje uma disciplina jurídica chamada jurimetria. E ele faz uma série de estudos ligados à detectação de problemas a partir dos seus números. E um detalhe interessantíssimo que ninguém se dá conta, a quantidade de normas existentes no Brasil, horripilante, na Cândida, são 4,5 milhões de normas em vigor. É impossível qualquer ser humano do mundo, mais inteligente do mundo, conhecer a legislação. E no civil law, onde a dogmática impera, é impossível você ter uma certeza da aplicação de determinadas regras. E aí ocorre o seguinte, um país que não tem regra, um país que tem poucas regras, gera a possibilidade de uma ditadura. Seria horrível que nós tivéssemos poucas regras, porque quem estivesse no comando da autoridade política certamente teria uma forma ditatorial de conduzir o país. Seria horrível. Mas, no entanto, essa hiperinflação legislativa gera uma bagunça. Uma bagunça porque você não sabe que norma aplicar. E mais ainda, você transfere a capacidade de decidir qual lei vale ou não vale ao Poder Judiciário, que tem que aplicar a regra onde todas sejam válidas e com eficácia. Quer dizer, nós não podemos continuar nesse cenário. Então, uma lei que reforça determinadas práticas, ainda aquelas consignadas na Constituição Federal, nesse momento histórico, político e econômico, é fundamental. 2 detalhes importantes. Existem meios para resolver esse problema. Se nós conseguimos, no passado, resolver o problema da hiperinflação, quem tem a nossa geração, Roberto, conhece muito bem o problema inflacionário. O Brasil debelou a inflação. Então, nós conseguiremos, desde que haja empenho político, empenho todos os operadores do direito trabalhando em conjunto, diminuir a quantidade de normas. Segundo, olhem alguns números. Nós temos no Brasil 210 milhões de habitantes, 100 milhões de processos em andamento. É impossível, nenhum lugar do mundo tem essa bagunça. Nós temos no Brasil 5.550 municípios. Nós temos no Brasil 60 mil legisladores, entre vereadores, deputados estaduais, secretários de Estado que emitem portarias, senadores, deputados federais, enfim, que são 60 mil ao todo. Nós temos 18 mil juízes. Como é que a gente pode ter 4 vezes mais gente fazendo leis do que aplicando-as? Alguma coisa está errada. Só um detalhe interessante, outro dia eu fui numa palestra onde tinha uma determinada vereadora falando sobre um assunto, e aí eu representava uma associação, e ali naquela questão nós conseguimos convencer a vereadora da necessidade de que aquela prática adotada pela prefeitura não era adequada. E ela, muito efusente, muito atuante, ela se levantou e disse, bom, eu levarei para a Câmara, então, os vereadores, a possibilidade de criarmos uma lei específica para... Eu falei, vereadora, não faz isso não, já tem lei, só fiscaliza, uma das funções do legislativo é fiscaliza o executivo para cumprir a lei. Não precisa fazer lei nova não, porque são feitas por dia no Brasil, enquanto a gente está conversando aqui, 8 leis por dia, seja uma portaria, seja... No Brasil inteiro, não dá, não temos condições de continuar nesse cenário. E isso leva a uma insegurança jurídica muito grande. A lei da liberdade econômica, portanto, ela tem esse elemento fundamental da sua importância. Qual é? A possibilidade de reforçar o que já tem. Porque nada do que a gente vai falar agora se traduz em novidade. Aliás, é o anseio, é o desejo de todos nós de um país mais cidadão, mais igual, mais equilibrado e mais respeitoso. Vejamos só algumas questões. Para conhecer o direito, Ana Paula, eu sempre tenho a necessidade de conhecer a regra em si, a sua estrutura. Quando eu estudo falência, por exemplo, eu gosto muito do livro do Manuel Justino Bezerra, que deve ter sido seu professor no Mackenzie, e ele começa o livro nos 2 primeiros capítulos destrinchando a estrutura da lei. Então, vale a pena a gente fazer isso também aqui
com a lei da liberdade econômica? A lei da liberdade econômica é muito simples, ela tem o seu escopo, ela tem o que ela altera, ela tem 4 princípios que são válidos e tem 11 direitos que são atribuídos. E aí, efetivamente, expõe categoricamente, respectivamente, cada artigo que foi alterado. Vamos aqui verificar quais são os princípios que são trazidos pela nova legislação. A liberdade como a garantia do exercício das atividades econômicas. Não é nada de diferente do que a Constituição Federal já expunha no artigo 170 desde 1988. Então, é apenas um reforço, mas é a liberdade de iniciativa. Eu tenho às vezes a preocupação, quando eu falo sobre a liberdade de iniciativa, principalmente para alunos que têm um viés um pouco mais ideológico de esquerda, no sentido, poxa, mas é uma matéria capitalista, esse professor é um capitalista, sim, e daí? Isso não quer dizer que nós não pensemos nos problemas sociais. É moderno, a gente não tem que radicalizar aquela coisa de 40 anos atrás de direita e esquerda. A ideia tem que ser outra. Um outro elemento fundamental, boa-fé do particular perante o poder público. Pessoal, eu tive algumas oportunidades na minha vida de exercer funções públicas. Fui presidente da Junta Comercial, fui presidente do IPEM e fui secretário nacional do consumidor. E em todas essas oportunidades, eu vi uma questão que fundamentalmente era cultural dentro do funcionalismo público. Desde já, ressaltando o meu respeito e admiração pelos funcionários públicos, que são, na sua essência, pessoas maravilhosas, que compõem um trabalho árduo, ganham pouco, e são pessoas que se esforçam muito. Mas a cultura que existe dentro da estrutura pública é um acirramento entre, de um lado, o particular e, de outro lado, o serviço público. Na verdade, é uma bobagem muito grande. O balcão que divide é tão somente como uma linha que não deve ter enfrentamentos. E, normalmente, quando se vai, vou pegar o exemplo da junta comercial, quando se tem um particular, um usuário, que vai levar um documento para registrar, que precisa com pressa, porque vai concorrer numa licitação, porque tem um documento que precisa sair urgentemente da junta comercial, o Mori deve conhecer bem essa situação, as dificuldades que encontra, poxa, o poder público se coloca como uma forma de dificultar essa agilidade, essa lepidez. E, portanto, sempre partindo do princípio de que o usuário, o cidadão, está com alguma intenção escusa, inadequada, inapropriada. Para com isso. A presunção é de boa-fé do particular perante o poder público. Muda completamente a questão principiológica. Quem conhece direito sabe muito bem que direito não é só a dogmática. Logicamente, a dogmática, como fonte direta do direito, é o ponto essencial para a gente se nortear. Mas sem conhecer os princípios, sem conhecer aquilo que subsidia a estrutura dogmática, eu não tenho a norma de conduta aplicada. Então, como princípio, a boa-fé do particular perante o poder público, a presunção de boa-fé. Isso é fundamental. Isso já deveria ser assim historicamente no país, mas não. A gente criou esse acirramento de um lado, o funcionário, de um lado, o usuário, acaba com isso. Parte do princípio, não, o usuário está de boa-fé. Vamos ver, e tem consequências, vamos trabalhar. Uma outra questão aqui para você, Gilberto, é fundamental, a intervenção subsidiária excepcional do Estado sobre o exercício das atividades econômicas. Gilberto, tem um filho pequeno, eu já te falei várias vezes, o Thomas, meu filho tem 8 para 9 anos, e o Thomas pede, às vezes, algumas coisas, ele gosta de Lego, aquele brinquedinho Lego. E ele fala, papai, eu quero um Lego. Eu falo, calma, Thomas, calma, você então faça alguma coisa. Criança, filho único, então é mimado, eu tenho que fazê-lo tomar algumas providências na vida, como leitura, arrumar o quarto. Então eu tento negociar com ele, sabe, Gilberto? E aí, em determinado momento, ele fala, papai, eu quero esse Lego. Eu falo, então você lê aquele livro, termina o livro, conta a história para mim que eu te dou o Lego. Você concorda? Concordo. Aí ele se senta na minha frente, me dá a mão, aperta a minha mão e eu falo, contrato, Thomas. Contrato, porque contrato é para ser cumprido. Então, pacta sunt servanda, a gente aprendeu na faculdade assim. Só que, infelizmente, no Brasil, nas últimas décadas, se criou a hipótese de que contrato, em razão das mudanças sociais, políticas, econômicas, climáticas, o que fosse, poderiam ser resultado de uma imprevisão e automaticamente alterado pelo poder público, através do poder judiciário.
Ou, às vezes, o poder público mesmo se antecipando e mudando as regras contratuais em razão de alguma mudança econômica, o que, naturalmente, a economia é sazonal. Pois é, outro brocado latino passou a ser preponderante, o rebus sic stantibus. Quer dizer, contrato no Brasil nunca foi realmente cumprido. Essa ideia que eu tento incutir na cabeça do meu filho, que é a ideia que eu acho que o mundo dos negócios deve absolutamente cumprir, porque no mundo inteiro se cumpre contrato, no Brasil foi deixado de lado. Então, como princípio da norma trazida pela Lei 13.884, a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas. Especificamente, artigo 113, 421 e 421-A, que foi alterado. Quem sou eu para falar de direito civil, direito das obrigações com o Gilberto? Mas aqui, fundamentalmente, é o impacto que a gente vê. Isso é uma revolução fazendo o Brasil cumprir contratos. A gente só precisa ter a aplicação total do poder público nessas normas principiológicas. Outra questão fundamental são os 4 princípios da lei. O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Pessoal, o Código de Defesa do Consumidor só deu certo porque se reconheceu a vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor. Se o Armando vai para as Casas Bahia reclamar do produto, ora, as Casas Bahia é forte, o Armando pequeno. Como que o Armando vai ter um enfrentamento, ainda que tenha razão? O Código de Defesa do Consumidor vem empoderar. O Código de Defesa do Consumidor, na mão, o Armando fica do tamanho das Casas Bahia e pode trazer o seu pleito e ser atendido, desde que justo, logicamente. Para isso, se reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Ideia semelhante do reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Filosoficamente, do ponto de vista econômico, é Thomas Hobbes. Leviatã, o monstro, o indivíduo pequenininho, você que está terminando o doutorado, Roberto, que você pode colocar como elemento fundamental na teoria econômica, filosófica e sociológica do reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. Isso é uma mudança de paradigma. Isso é uma mudança de comportamento. Quando eu tenho um cenário de livre iniciativa, de liberdade econômica, automaticamente eu tenho a livre concorrência. E a livre concorrência nos é particularmente importante para todos nós. Particularmente por quê? Porque todos nós, no final do dia, na candidatura, somos consumidores. E como consumidores, o que você quer? Produtos de melhor qualidade e mais barato. Eu só consigo isso tendo uma livre concorrência. Livre concorrência e liberdade de iniciativa são elementos fundamentalmente atrelados. Às vezes a gente não consegue fazer a diferenciação de um de outro. Um ponto importante aqui sobre o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado é que nós não queremos que isso se transforme numa bagunça. Não é também para ter abuso de direito. Na realidade, faltam muitas vezes preceitos filosóficos, ideológicos, religiosos de comedimento dentro das relações sociais negociais. E muitas vezes o próprio cidadão abusa. E para evitar o abuso, mesmo tendo esse reconhecimento da vulnerabilidade, será em breve lançado um regulamento próprio que disporá sobre questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência do particular em relação ao poder público, se valendo, portanto, de abuso de direito. Uma questão importante, já que eu falei no início acerca da quantidade de legislação e a necessidade de diminuí-las, é que a própria Lei 13.874 trará em breve um regulamento próprio sobre o critério como é que chama aqui? De um critério próprio de redução do marco regulatório. A gente vai precisar de uma norma específica para que as novas legislações sejam trabalhadas com conhecimento técnico, com um cuidado todo especial. É um dos elementos também profundos dentro da Lei de Liberdade Econômica. Agora, se a Lei de Liberdade Econômica ela é pautada por 4 princípios, ela tem 11 direitos destacados, e a gente vai elencar esses 12 direitos aqui. É bom ressaltar que desses 12 direitos, apenas 11 são válidos, que um deles foi revogado. A gente vai tratar os 11 aqui categoricamente de acordo com o inciso. Isso aqui, na realidade, eu estou retratando a lei,
é a própria lei, é o artigo 3º da lei e seus incisos. Então, primeiro ponto que merece destaque, como direito de toda pessoa jurídica ou natural para o desenvolvimento e crescimento do país, pensando sempre de acordo com o artigo 170 da Constituição Federal. É a letra da lei. Vejamos, desenvolver atividade econômica de baixo risco. Poxa, eu tenho uma atividade econômica de baixo risco, eu não preciso de alvará, eu não preciso de autorização, eu não preciso de determinadas providências perante o poder público que só entrava o deslinde do desenvolvimento da atividade negocial. É uma quebra, portanto, de burocracia, uma simplificação muito interessante. Há quem critique, há juristas, inclusive, que criticam, falam, poxa, o Brasil vai virar um país de chaveiros, de costureiros, de pequenos negócios. Não é essa a intenção. É facilitar. Porque criar uma empresa no Brasil é muito difícil, é muito complicado. E o problema não é só na junta comercial, como muitas vezes as pessoas equivocadamente pensam, não é simplesmente com a Receita Federal, são os demais órgãos que emitem alvará, que emitem autorizações para o funcionamento. E aqui mora um problema muito sério. Se você tem uma atividade, você está desempregado, você tem que empreender e que é uma atividade de baixo risco, agora você tem que desenvolver isso pode desenvolver isso com maior capacidade de velocidade, de eficácia. Um detalhe importante, eu estava outro dia na Associação Comercial do município de São Paulo, falando sobre essa questão. Quando eu terminei a minha exposição, um cidadão, me conhecia ainda da época da junta comercial, falou o seguinte, alguém avisou a prefeitura dessa lei? De fato, precisamos aplicar. A prefeitura de São Paulo, em especial, precisa ser avisada, tem que aplicar, tá? Por favor. Outra questão importante, como direito de desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive feriados. Ora, eu gosto de almoçar aos sábados na Liberdade, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de almoçar na Liberdade e adoro aquele mercado popular que tem na Liberdade. Eu quero ir no sábado à tarde. Eu gosto de encontrar aquilo aberto. Isso é importante porque você preserva, de acordo com a regra, as normas estabelecidas na legislação trabalhista, nas questões relativas aos condomínios, nas questões relativas à proteção do meio ambiente, mas possibilita que o mercado, a atividade negocial, as prestações de serviços possam funcionar em horários compatíveis com o horário que eu posso utilizar. Eu quero ir no dentista sábado à tarde, não, o dentista não me atende, porque não tem a assistente dele para atender. Não, agora ela pode. Não é violar as leis trabalhistas, trabalhar em horários distintos ou feriados, desde que, lógico, se preserve o descanso semanal do empregado. Eu sou empregado de 2 instituições, eu, mais do que qualquer outro empregado, quero preservar os meus direitos enquanto empregado. Mas isso não quer dizer que eu não veja a lepidez que isso desenvolve na atividade produtiva. Qualquer lugar do mundo hoje em dia é assim. Porque eu tenho que ter determinadas amarras, estanques na atividade negocial, na atividade produtiva. Terceiro direito destacado, definir livremente os mercados não regulados, o preço de produto e serviço. Ora, isso é uma questão econômica, é livre mercado, oferta e demanda. A partir do momento que você tem isso caracterizado, o poder público não pode interferir no mercado. Isso é um problema. Eu vi uma notícia recentemente de um descontentamento do poder público em relação à economia. Aí o presidente seria mais intervencionista. É um perigo, porque contraria a própria regra promulgada da Lei 13.874, que partiu de uma medida provisória de autoria dele. Então, não tem que interferir na economia. A economia tem que funcionar livremente. A teoria liberal. E o Brasil nunca experimentou. Deixa experimentar. Vale a pena. E, de novo, isso não quer dizer que é um capitalismo cego que se esqueça da questão social. A questão social tem que ser, sim, cuidada e tem que ser, sim, providenciada através do desenvolvimento da empresa. Tá? Super importante fazer essa análise. Pessoal, aqui, para quem trabalha com poder público, Mora, acho que aqui, para você, isso aqui é inovador demais. Junta comercial, pessoal. Fiquei 20 anos da minha vida trabalhando dentro da junta e corroí a alma. 2 documentos idênticos, Gilberto. Idênticos, são iguais. Aqui, 2 alterações de contrato ou 2 atas de uma Assembleia Geral Ordinária Extraordinária de uma SA. Da entrada na junta comercial. 2 empresas distintas, mas o mesmo teor do documento. Um passa, o outro toma exigência. Pô, o que é isso?
Se passou um, o outro tem que passar também. Se um tomou exigência, os dois têm que tomar exigência. O tratamento tem que ser igual. Porque quando você tem um tratamento desigual, você gera burocracia, corrupção, todos os predicativos que levam à falha na prestação do serviço público. Então, aqui, eu sou obrigado a ter o Estado dando um tratamento igual para as entidades quanto ao exercício de atos de liberação de atividade econômica. Se liberou para um, tem que liberar para o outro. Se deu exigência, tem que dar para os dois. O tratamento tem que ser igual. Isso aqui revoluciona determinados conceitos dentro da... Isso aqui é regra, tá? Isso é regra. Aí alguém pode pensar, já avisaram lá dentro da junta comercial? Acho que ainda não, mas tem que avisar. Tem que avisar e tem que fazer, mas cabe aqui para o operador, mete um mandado de segurança aqui, responsabiliza o gestor público, que aí vale a pena. A gente tem que fazer também valer os nossos direitos. É importante isso. Outra questão fundamental, eu disse aqui é muito bacana lá, é muito bacana a gente considerar gozar da presunção da boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação de direito civil, empresarial, econômico e urbanístico são resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. Quer dizer, a gente vai ver com as mudanças do 421, o 421A e o 113 do Código Civil, que basicamente trata de direito das obrigações, são conceitos muito importantes que o poder público não pode se imiscuir naquilo que foi acordado entre as partes. E mais, existe até um dispositivo muito interessante no 113, parágrafo 2º, que diz que as partes podem estabelecer normas de interpretação daquilo que foi acordado. Quer dizer, é uma revolução, Guilherme, que não tem paradigma no Brasil. A grande diferença, o Alberto aqui trabalhando nos Estados Unidos sabe muito bem, os contratos americanos são desse tamanho, né? Os contratos brasileiros são pequenos, porque a gente tem a dogmática, reporta na lei, o juiz vai interpretar. É uma oportunidade em que os operadores do direito poderão trazer para os seus clientes determinados acordos, determinadas condições estabelecidas em que as partes assim decidem, e que o juiz vai ter que interpretar de acordo com as normas ali estabelecidas. Haja nota de rodapé em contrato. Mas os contratos vão poder ser muito mais específicos. Tem umas coisas estranhas. Só a título de curiosidade, tem uma norma no 113 que estipula que o contrato sempre será analisado beneficamente para quem recebeu a minuta. Então, se eu e o Gilberto estamos cada um por um cliente, falou, Gilberto, manda você a minuta para mim. O Gilberto, como é um advogado de direito, falou, não, manda você a minuta para mim, porque se sair problema, vai ser traduzida em benefício de quem recebeu primeiro a minuta. É uma bobagem muito grande. Ou faz junto, né? Falar, vem no escritório que diz de junto, produz junto, acho que é. Mas tem que tomar cuidado para não escrever, que o advogado vai trazer, ele que me chamou para o escritório. Esse é a norma, parágrafo 2º do 113. Mas é legal, de toda maneira, são inovações, são questões para o mercado, que os contratos empresariais, em especial, os contratos têm um amadurecimento nas relações. O copia e cola começa a deixar de ser tão preponderante nas relações entre as partes na realidade. As pessoas vão ter que se debruçar acerca de determinadas normas. Outra questão é desenvolver, executar, operar e comercializar novas modalidades de produtos ou de serviços quando as normas infralegais se tornarem desatualizadas. Isso aqui é muito interessante porque o mundo mudou. Hoje a tecnologia tomou uma proporção que vai desencadeando modificações comportamentais de grande monta, seja no âmbito social, político e principalmente econômico. E, escuta, não é a tecnologia ou as relações econômicas que tem que se moldar ao direito. O direito é sempre a reboque dessas relações, ele tem que se moldar em relação a essas modificações. E aqui eu tenho uma norma, uma regra, que estabelece que é o direito de desenvolver, executar e operar e comercializar novas modalidades de produtos e serviços quando as normas legais se tornarem desatualizadas. Somente no momento de startups, de tecnologia, na sociedade de informação, com tanta coisa acontecendo, nós vamos ter uma agilidade, uma rapidez maior. Me parece que soa muito bem para o desenvolvimento das atividades negociais como um todo. Aqui, Gilberto, que eu falo
ponto fundamental, alterações do artigo 113, 421 e 421A. Para quem trabalha com contratos empresariais, contratos civis, eu acho que vale muito a pena conhecer essas mudanças e ela tem um fundamento. Primeiro, no princípio de excepcionalidade na condução de modificações contratuais e o direito aqui, que é ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto nas normas de ordem pública. Ou seja, deixa as partes contratarem, desde que não vá infringir, logicamente, normas de ordem pública, as partes contratam. Aqui, especificamente, tem um elemento... Aqui vejam só, o parágrafo único do 421. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima, e aqui, olha, o rebus sic stantibus vai para a gaveta só quando realmente houver uma situação anômala, aqui a excepcionalidade da revisão contratual. Gente, Roberto, no mundo dos negócios, isso aqui é uma revolução. O contrato tem que ser cumprido. A vida, na realidade, deveria sempre ter estipulado essa condição como elemento fundamental das relações humanas, das relações negociais, e uma presunção de, bom, se eu contratei com você, eu suponho que você está suficientemente apto para contratar. Então, não haverá uma revisão contratual, lógico, só se você estiver num estado de demência, num estado de vulnerabilidade evidente, que aí você chama a possibilidade dessa excepcionalidade. Mas aqui é muito claro, excepcionalidade. Isso aqui foi demonizado nas últimas décadas. O que era exceção é como a desconsideração da personalidade jurídica. Aqui a gente tem um impacto enorme, o artigo 50 foi modificado. Mas desconsideração da personalidade jurídica, de novo, Alberto, estou pegando no seu pé, mas é verdade, porque você tem essa experiência do exterior e pode retratar. A desconsideração da personalidade jurídica é fruto do desenvolvimento do final do século XIX na Inglaterra e nos Estados Unidos. Se você pegar uma dezena de casos desde então de desconsideração da personalidade jurídica, é muito. Aqui no Brasil virou regra. Virou regra de uma maneira autoritária, de uma maneira que a autonomia patrimonial, que também é um elemento trazido pela Lei de Liberdade Econômica, que eu vou passar o artigo da lei, artigo 49A, que é um artigo, inclusive, de redação muito bonita, porque ele traduz a função social da empresa para a pessoa jurídica. E termina, a parte final do código, enfim, do código, é caracterizado para o bem de todos. Trata o seguinte, um mundo hoje globalizado, um mundo de negócios, parte do pressuposto de que toda atividade negocial tem risco. Eu não quero correr risco. Então, fique em casa. Compre um carro da marca Volvo, deixa guardado na garagem e de preferência no lugar alto. Volvo porque é o carro mais seguro do mundo. Lugar alto porque enchente, né? Molha tudo. Então aí deixa num lugar. Aí você não sai de casa também, porque a vida tem risco. A vida negocial tem risco o tempo todo. Mas eu tenho que delimitar meu risco, eu tenho que limitar meu risco. Senão, eu não crio ambiente de negócios. Para eu ter um ambiente de negócio, eu preciso ter o Estado fomentando a possibilidade da livre iniciativa de querer trabalhar, ganhar dinheiro, que é justo. É um elemento egoístico, mas isso é transformador a partir do momento que eu tenho a possibilidade de pagar tributo, empregados. Você está viajando. Isso não existe. Existe sim, gente. Desculpa aqui me antecipar. Artigo 49A. Artigo 49A. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Isso aqui é inovador, pessoal. Quer dizer, mas não era assim? Pessoal, a aquisição da personalidade jurídica, que é um elemento ficcional, virou um elemento ficcional na prática processual também. Isso é uma pá de cal, uma banalização da pessoa jurídica, que teve um impacto muito grande aqui no artigo 50, da desconsideração da personalidade jurídica, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas para mim, eu que sou professor de direito comercial, eu vejo essas duas disposições como
modificadores. Um exemplo. Ana Paula, qualquer administrador de empresas, e aqui deve ter administrador de empresas, sabe que é um elemento comum exposto à possibilidade de desenvolver atividade empresarial, a criação de grupo econômico. Grupo econômico, olha, eu tenho aqui uma empresa, então eu faço uma holding que administra determinados elementos aqui da atividade negocial, uma empresa específica para exportação, uma empresa específica para desenvolvimento da atividade produtiva industrial, e eu tenho um grupo. No Brasil, até a Lei 13.874, a simples existência de grupo já era elemento para a jurisprudência caracterizar como fraude, abuso da personalidade jurídica e desconsiderar a personalidade jurídica. Então, eu cheguei a ver determinadas situações, o diretor jurídico falava com o diretor sobre a possibilidade, o diretor queria criar um grupo de outras empresas. Não faz isso, que a gente está devendo naquela determinada ação, se ali vão desconsiderar a personalidade jurídica. Ele falou, gente, eu fiz MBA em Chicago, na melhor escola de negócios do mundo, e me ensinaram que grupo econômico é um elemento fundamental para desenvolver a atividade produtiva. No Brasil, o grupo econômico caracteriza abuso da personalidade. Isso por quê? Porque os operadores do direito erraram de que meio? A desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, ela foi inventada na Inglaterra no final do século XIX. Nos anos 60, o Rubens Requião, um grande comercialista do sul do país, do Paraná, ele fez a tese de doutorado dele com base na desconsideração da personalidade jurídica e trouxe um elemento fundamental que era o abuso da personalidade. Aí o Fábio Conder Comparato, um grande jurista, professor de direito comercial da USP, ele também escreveu, não sei se foi na tese não sei se é a titularidade dele, sobre a desconsideração da personalidade jurídica e caracterizou o abuso da personalidade caracterizada pelo desvio de finalidade e confusão patrimonial. Só que tudo pode ser confusão patrimonial, tudo pode ser desvio de finalidade, e não esclareceu o que efetivamente podia ser-los um ou outro. Isso gerou uma confusão muito grande, porque, principalmente na seara trabalhista, considerando que o débito do empregador em relação ao empregado, com a utilização do artigo 28 do CDC, da teoria menor, no sentido da possibilidade de ex officio o juiz determinar a desconsideração da personalidade jurídica por um determinado abuso, por analogia do seu trabalho, começou a caracterizar o abuso da personalidade jurídica pelo simples não pagamento ao empregado. Então, qualquer situação no trabalho virou a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica. Isso se estendeu possível na área, nas questões tributárias, tendo uma insegurança jurídica muito grande. Agora, eu tenho determinados elementos muito importantes. Vejam só, o abuso da personalidade acaba por ser caracterizado, vejam aqui, entende-se por confusão patrimonial, a ausência de separação entre os patrimônios caracterizada por cumprimento repetitivo da sociedade das obrigações do sócio administrador e vice-versa, transferência de ativos passivos efetivas contra prestações, exceto valor proporcionalmente significante, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Autonomia patrimonial aqui caracterizada. Quanto ao desvio de finalidade, a utilização da pessoa jurídica com propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O simples inadimplemento de determinada obrigação não significa obrigatoriamente que houve um desvio de finalidade ou confusão patrimonial, porque existe o risco negocial. Quando eu começo um negócio, é para que ele seja lucrativo, que ele se desenvolva, mas nada impede que o fracasso também faça parte da minha vida negocial. Faz parte da vida e da vida dos negócios, sempre foi assim, desde que o mundo é mundo. Então, me parece que aqui a gente encontra um pouco mais de estabilidade. E sobre o grupo, vejam aqui que interessante, que inteligente a relação das... Eu acho que teve, viu, Gilberto, um dedinho das ideias do professor Fábio Coelho, das próprias ideias da jurimetria, porque tem muito... Essa redação do 49A, me parece que é muito próxima daquilo que o professor Fábio vem doutrinando historicamente nos seus livros. Me parece bem interessante eu tenho grande admiração pelo professor Fábio. Então veja aqui, a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, ou seja, o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
Tá? É uma inovação muito grande, me parece que dá oportunidade para que nós tenhamos aí uma chance de maior equilíbrio, estabilidade e desenvolvimento da atividade negocial. Finalmente, não se constitui, um abraço, não se constitui desvio de finalidade, a mera expansão ou alteração da finalidade original à atividade econômica específica ou da pessoa jurídica. Quantas empresas hoje em dia mudam de objeto social para sobreviver? Tem uma determinada empresa que secularmente era uma das maiores fabricantes de computador do mundo e ela percebeu em um determinado momento que precisava mudar de business, senão ela ia quebrar. Ela hoje fabrica negócios, startups, fabrica softwares. Quer dizer, tem que ter no mundo moderno a possibilidade de mudar de objeto, já que eu tenho toda uma estrutura empresarial consagrada, estruturada, de modo que isso não venha me prejudicar. Porque a atividade negocial cria naturalmente situações de não cumprimento das obrigações. A vida negocial é sazonal, é de sobes e desces. Então não tem como nós conseguirmos prever determinadas situações e deixando que determinada situação sazonal acarrete a quebra da empresa. Tá? Então, isso tudo gera uma maior condição de equilíbrio e estabilidade. Ainda sobre os direitos, depois de ter demonstrado as mudanças impactantes no direito das obrigações, eu tenho o inciso 9, que diz que o particular será cientificado, expresso imediatamente do prazo máximo estipulado para análise do seu pedido. Quando você vai na prefeitura, na junta comercial, na Secretaria da Fazenda, qualquer órgão público, quanto tempo vai demorar o trâmite do meu expediente administrativo? Tem que ser aqui caracterizado, porque uma demora demasiada ou o silêncio quanto a isso acarreta determinadas práticas, entre as quais a corrupção acarreta a burocracia, e isso daqui simplifica, que é o objetivo da lei, o desenvolvimento da atividade negocial. O mundo moderno, o papel cada vez deixa de ser algo existente nas relações humanas, relações negociais, e, portanto, arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou meio digital. Isso aqui eu acho que impacta diretamente no teu negócio também aqui, Roberto, porque as questões do meio digital como impactante para diminuir o custo de arquivos, até o meio ambiente, porque a produção de artes destinadas para isso deixa... De tal forma que, assim, os 83 bancos que a gente tem aqui, eu não sei de nenhum que não tenha uma parte ou totalmente... Desculpa. Repetindo, tá? A questão de digital impacta de uma tal forma aqui que dos nossos 83 associados, assim, com certeza todos têm operação digital, e cada vez mais, essa é a realidade, disso a gente não foge. É o mundo moderno, o mundo tecnológico, né? Ainda nós temos que não pode ser exigida a medida de prestação compensatória ou mitigatória abusiva pelo poder público, em sede de estudos de impacto e outras liberações de atividade econômica no direito urbanístico, entendida como aquela, e aqui os pontos que são caracterizados, também é importante, não abuse das suas relações com o indivíduo particular, seja pessoa jurídica. Finalmente, não ser exigida pela administração pública direta ou indireta, sem a previsão expressa, um meio onde as licenças acabam sendo complicadas, onde a atividade negocial fica mais entravada, você tem que trazer aquela coisa, me mostra um de previamente, preteritamente já disponha. Você cria um cenário mais transparente, mais, enfim, mais utilizado no dia a dia de maneira adequada. Algumas questões que também foram alteradas, a gente praticamente viu essas menções, mas no âmbito do direito societário. Aqui vejo, eu tenho aqui a responsabilidade. Efetivamente, essa mudança do artigo 7 não me parece impactante, porque é uma tendência da Eireli, inclusive, deixar de existir. Por quê? Porque o conceito de sociedade limitada unipessoal é uma novidade que agora nós temos. A Eireli já era uma sociedade limitada unipessoal, mas com o nome de Eireli, né? Eu tinha um amigo muito engraçado,
apareceu, inclusive, ele falava, nossa, esse Eireli, ele era do interior, ele falou, eu tive lá em uma determinada cidade uma namorada que chamava Eireli, parecia que era o nome da namorada dele cada vez que ele falava sobre ela. Tende a desaparecer a Eireli e a sociedade limitada unipessoal que vai efetivamente ser a sociedade, portanto, que vai persistir dentro dessa situação. No mundo inteiro, Ana Paula, por que eu tenho que ter um sócio para constituir uma atividade empreendedora? Aqui eu posso trabalhar apenas com a figura de uma pessoa exercendo a titularidade dessa possibilidade da pessoa jurídica, sociedade limitada, com um único sócio. Eu trabalho com briga de sócios. É o que a gente mais trabalha no escritório. E aqui eu acho muito interessante, porque também evita o litígio. Um empreendedor estrangeiro, por exemplo, sociedade estrangeira pode começar um negócio no Brasil, ela pode, porque ela tem que ter a pluralidade do quadro societário. Às vezes, serve apenas para o convite. Aqui apenas se houver uma esquizofrenia naquele que é o titular da sociedade pessoal, ele vai litígio, senão você pode ter a atividade empreendedora com maior facilidade no anseio de alcançar o seu objetivo, que é o lucro. Senhores, acho que é isso. Não sei se eu me estendi, se está dentro do prazo. Eu me coloco à disposição para responder aí alguma questão, se houver. Sobre aquela questão dos feriados e finais de semana, assim que saiu a MP foi assinada, os sindicatos dos bancários correu para fazer um acordo, um aditivo no acordo trabalhista deles, informando que final de semana ninguém ia trabalhar, a bancos não iam abrir, mas a minha pergunta é, esse acordo sobrepõe a lei? Então, justamente, eu entendo que a grande facilitação dessa legislação é possibilitar que acordos se sobreponham a todas as demais condições legais, legislativas, ordenamentos jurídicos. Então, se houve um acordo nesse sentido, o acordo tem que ser cumprido. O que possibilita é que existe a hipótese também de se efetuar em feriados, finais de semana, desde que haja uma composição. Mas se houve um acordo, o acordo tem que ser cumprido. Na verdade, eu acho que o grande ponto é deixar que o mercado se autorregule, sempre se respeitando as leis trabalhistas. Os direitos do trabalhador, eu tenho categoricamente a plena visão de que devem ser sempre preservados. Mas com maior agilidade, maior flexibilidade. Isso é moderno. Na verdade, vou te contar uma coisa. Como é que a senhora chama? Karina. Me perdoe falar de determinado assunto político e ideológico, mas eu me sinto à vontade para poder falar, porque não tem nenhuma amarra nesse sentido. Então, veja só. No passado, na década de 1980, nós tínhamos dois expoentes, um do capitalismo e outro do socialismo. E duas figuras importantes para o Brasil. Não importa, eu gosto do capitalismo, do comunismo, não importa. Duas figuras que capitanearam verdadeiros motes ideológicos. O grande Roberto Campos e o Luiz Carlos Prestes. São pessoas que nos dias de hoje, no atual momento histórico, político e econômico, jamais poderiam ser chamadas para um debate. Porque o mundo está acirrado, né? Tem essa visão torpe, essa visão míope de que os extremos não dialogam. Na década de 80, isso está no YouTube, na década de 80 tem um debate promovido, acho que na cidade do Rio de Janeiro, com os dois expoentes, Luiz Carlos Prestes e o Roberto Campos. E é tão bonito de ver a forma com que cada qual traz as suas ideias, a forma respeitosa com que eles se tratam. Eu estou falando do ícone do capitalismo brasileiro, eu estou falando do ícone do comunismo brasileiro. Luiz Carlos Prestes foi marido da Olga Bernário, Luiz Carlos Prestes liderou o tenentismo, Luiz Carlos Prestes é um dos fundadores do Partido Comunista, passou por uma série de situações, e o Roberto Campos, o ícone do pensamento liberal. Gente, eles falando, é tão interessante, e a forma respeitosa com que expunham as ideias. É isso que falta, essa flexibilidade, e aqui dá oportunidade no âmbito negocial, político, econômico, laborativo, de que a gente tenha flexibilidade para dialogar, para conversar. Não precisa ter o acirramento. Acho que isso que vale, de tudo que eu falei até agora, acho que isso que vale a pena conjecturar. A possibilidade de que a gente tenha a reflexão para expor ideias para um encaminhamento de diálogo, de maior equilíbrio.
Desculpa entrar numa seara que não é tão dogmática, mas para mim é importante. Me faz mal. Quando eu vejo grosserias na televisão, quando eu vejo autoridades sendo pouco compreensivas com determinadas situações humanas, me dói muito. Falta um pouco mais. O Chico Buarque tem uma expressão muito bacana, delicadeza. Delicadeza nas relações, na forma de conduzir as determinadas afirmações. Desculpa. Eu também. Eu sou Elias, eu sou administrador economista. Queria fazer 2, 3 provocações, se for possível. Uma sobre resolução de conflitos via arbitragem, mediação, porque eu acho que é um caminho natural que a justiça vai, principalmente falando de contratos, se existe desequilíbrio, eu acho que há uma falta de assimetria de informações hoje. Acho que quando você fala de contrato, e aqui, para mim, claramente, quando nós pensamos em democracia, você pressupõe um equilíbrio de informações. A maioria das pessoas não tem a mínima de informações básicas, por isso que existe a justiça, por isso que tem que ter um juiz ou uma resolução via conflitos mais conversando as duas partes. Queria te ouvir um pouquinho, se falando da parte virtual aí de Big Data, inteligência artificial, tem mudanças nas relações de trabalho que nós ainda não estamos, talvez, adaptados. Tá, muito obrigado pela pergunta. Eu acho, fundamentalmente, que a arbitragem, como qualquer outro meio alternativo de solução de conflito, é essencial. Aliás, a gente tem um problema muito sério. Quem é operador do direito, como a grande maioria aqui, eu e o Gilberto somos da mesma geração, temos um problema muito sério. A gente entra na faculdade com um elemento fundamental. A gente quer sair da faculdade rápido para processar alguém, né? A gente quer ter a carteirinha da ordem para subscrever uma petição inicial e processar alguém. Isso está errado. Na verdade, nós devíamos ter sido formados nos bancos da faculdade no sentido da função do operador de direito, que é apaziguar. Não, é pacificar, apaziguar as relações. Para que ter o conflito? Para que fomentar o conflito? Ninguém é conflito. Nem o próprio advogado, porque se ele cobrar os honorários, que é aquilo que é pago a título do trabalho dele que ele exerceu com honra, para resolver o conflito, acabou. Então, a gente tem que ser treinado nas faculdades para apaziguar e não para fomentar o conflito. É um primeiro ponto. Qualquer meio alternativo de solução de conflito, entre os quais a arbitragem, que funciona muito bem, eu sou a favor. O problema da arbitragem, infelizmente, eu fiz já muitas arbitragens em boas câmaras. O que acontece, infelizmente, na arbitragem é que existe um rol fechado daqueles que exercem a atividade arbitral. O negócio só funciona quando ele é escancarado, aberto, transparente, e existem alguns problemas que devem ser detectados e coibidos. Por exemplo, às vezes a relação próxima entre árbitros e advogados, eu acho que isso que tem que ficar sempre muito atento quem exerce essas atividades. Seria a única caracterização que eu acho que deve ser observada, mas sou completamente a favor da arbitragem, entendo como um modelo impressionante para solucionar conflitos. A questão relativa à simetria e à paridade, à igualdade de armas. Por coincidência, o artigo 421A, ele já estipula isso. Vejam só, o 421, desculpe, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Vejamos o parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima de excepcionalidade da revisão, e vejam aqui, os contratos civis, o 421 é mesmo, empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, CLT e Código de Defesa do Consumidor, por óbvio, garantido também que as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação de cláusulas negociais, sem pressupostos de revisão ou de resolução. Veja, você pega duas construtoras que estão entabulando uma atividade negocial X, eu pressuponho que cada qual levou o seu departamento jurídico, cada qual tem bons operadores do direito, e eu vejo aqui uma paridade, uma simetria na relação contratual. Agora, eu não posso falar com o cara do REP e a instituição financeira. Aí eu não teria a simetria. O do REP, ele tem uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa jurídica. Existe aqui uma diferenciação. Eu acho que a própria lei estabelece, eu acho que vai sempre ter algum abuso. E o judiciário tem que ser para coibir esses abusos.
Posso já aproveitar que eu estou numa casa aqui financeira que tem uma prestação do sistema financeiro, só uma última provocação, se for possível comentar. Eu sou do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde você fala que as empresas têm que ter compliance, governança, ainda mais agora depois da Lava Jato, está todo mundo, as grandes empresas na área de construção civil, o Debrecht, você tem talvez poucas exceções aí que não apareceram. O sistema financeiro arranhado grandemente, que passou meio despercebido aí, né? Mas todo o dinheiro lavado na economia passa por banco. Passa por banco ou por... E você tem um direito, esse gancho para chegar no direito. Os escritórios e os advogados, na minha opinião, têm uma responsabilidade muito grande quando se fala de contratos com origem ilícita. E eu acho que falta compliance, falta governança nos grandes escritórios, que ninguém fala disso. Tem o código de ética da OAB, tem tudo isso, mas o advogado, o escritório, as bancas, quando assinam contratos, eu acho que há uma, assim, sem fazer julgamento aqui, que eu não poderia fazer isso, mas a Faria Lima que faça, que tem 5.000 empresas, 7.000 empresas aqui de paraísos fiscais, a Faria Lima, todo mundo sabe disso. Né? Então, assim, até que ponto não falta uma governança na área jurídica de verdade, onde você falando de contrato, tudo passa por contrato. Passa por contrato. Onde não está faltando alguma coisa de governança no meio jurídico, quando eu vou assinar um contrato com as empresas da Lava Jato, por exemplo. Não sei se eu acho que onde eu quero chegar. Eu entendi, mas são algumas circunstâncias que têm que ser aqui analisadas. Vamos lá. Primeiro, você tem uma regra evidente que é primor da advocacia, que é a relação de confiança cliente-advogado. Depois você tem o código de ética e disciplina da OAB, que caracteriza o sigilo de determinadas informações. Então, escancarar as informações eu não acho que seja pertinente. O advogado, ele tem, obviamente, que exercer as suas atividades dentro de determinado rigor disciplinar, inclusive dentro da ética, absolutamente, na condução de todas as atividades. Sendo que a lei de lavagem de dinheiro e ocultação de bens também imiscui aquele profissional, inclusive o advogado, que participar de alguma atividade ilícita. Só a título de curiosidade, tem um filme muito interessante chamado Lavanderia, onde determinado escritório de advocacia ficou envolto com determinadas situações em razão de práticas irregulares. Também é conhecido na cidade de São Paulo, nos anos 90, início dos anos 2000, determinado escritório que praticava atos incorretos dentro de abertura de sociedades fraudulentas, enfim, o escritório foi fechado e o seu titular foi preso, inclusive. Quer dizer, você tem já normas jurídicas, normas efetivas para o combate de práticas ilegais. Eu não posso afirmar, até porque meu escritório é em Perdizes, não é? Eu não conheço essa realidade, mas eu tenho certeza que você não pode também demonizar a figura do advogado. Uma sociedade que não tenha uma livre atividade do advogado é uma sociedade que tende ao autoritarismo. Então, eu tomo muito cuidado, eu acho que o advogado não tem que se imiscuir com nenhuma prática ilegal. Eu vou te contar um caso, não vou citar o nome, obviamente, um determinado cidadão que tinha sido condenado por uma prática ilegal, me contata para que eu pudesse pensar a possibilidade de bem dele que não tinha sido arrolado, que todos os bens dele havia sido arrolados por determinada circunstância, e me trouxe o caso. Eu não sabia, não conhecia, e aí eu perguntei quem era, entrei no Google para ver, hoje o Google estudou, que o cara tinha sido condenado por determinada prática. Quando eu vi aquilo, eu falei, escuta, fulano, numa outra reunião, você quer proteger tal bem, você me falou que porque você tinha herdado da tua mãe e tal, mas você tem uma condenação, você vai puxar cana há 8 anos, e esse bem só não foi arrolado porque não viram. Você quer que eu faça alguma coisa? E eu vou estar ocultando bens. Eu estou fora. Eu estou fora. Porque o advogado que faz isso vai praticar atos que não são pertinentes à advocacia. Então, é uma dualidade, mas que tem que ser extremamente simples. O advogado tem que ter liberdade para trabalhar e tem que respeitar o sigilo do cliente. Isso é fundamental. O dia que você cortar isso, você corta a liberdade de atuação do advogado, e um mundo sem advogado tende ao autoritarismo. Você vê na Revolução Francesa, todos os ideais iluministas, a figura
do advogado é preponderante. O mundo ocidental ele vem evoluindo nessa toada. A partir do momento que você tem momentos históricos onde o autoritarismo prevalece, tem fascismo, tem nazismo, você tem autoritarismo, você tem burrice e ignorância, porque são atos ignorantes de todo jeito. Então você tem que ter a preservação da liberdade de atuação do advogado. Mas lógico que o advogado tem que trabalhar dentro dos limites éticos, morais, disciplinares, sem dúvida nenhuma. Então, respondendo, não tem que se imiscuir com lavagem de dinheiro e ocultação de bens, que seriam esses crimes. Agora, o advogado tem que ter liberdade para trabalhar por outro lado. Tá? Eu me empolgo para falar da advocacia porque é a minha profissão. Pois não. Bom dia. Esse é mais baixo mesmo, esse é mais alto. Pode só encostar aqui. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta sobre o ponto dos arquivos digitais. Essa é uma grande troca, né? É um grande benefício para as empresas trabalharem com isso, de diminuir arquivos, espaço, né, meio ambiente. Só que minha preocupação é, se essa lei é tão forte, tão bem explícito, como fazer esse arquivo digital? Se existe uma base, como deve ser esse arquivo, regras a seguirem, para não ficar algo que você vai ter que também ter arquivo digital e com medo disso não deixar de usar o papel. No meio da quando vem uma... Super bacana a tua pergunta. Como a senhora chama? Ana Regina. Ana Regina, primeiro que a hora que deu origem a essa lei, ela tratava especificamente da criação de uma autoridade mantenedora das questões de arquivo digital. Isso foi esperado, porque venham gerar mais despesa, mas isso deverá ser regulamentado. Ainda não o foi, mas em breve acredito que será, porque de fato tem muitas normas aqui que precisam ser trabalhadas no sentido de criação de regulamentos específicos que posteriormente precisa fazer rápido, né? Não pode ficar parado. Meu medo é a não continuidade da gestão pública no sentido de não continuidade do fluxo daquilo que é iniciado. Infelizmente no Brasil é muito sério. Cada governante quer deixar a sua marca, a sua cara. É uma bobagem muito grande. Nós temos que ter fluxo de continuidade nas políticas públicas. Nós temos que personalizar cada vez menos as políticas públicas e deixar que as ideias, e me parece que a grandiosidade da Lei de Liberdade Econômica é a ideia que tem que ser continuada. Então, o regulamento. Muito obrigado a todos pela presença.